Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão. Encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 41 e o versículo de número 6. Assim está escrito: Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Aqui vemos uma palavra de Deus através do profeta Isaías para o povo de Israel, para que eles vivessem de tal forma que pudesse desfrutar da presença do poder de Deus na sua vida, mas que ninguém vivesse de maneira solitária. Por isso que está dito aqui, um ao outro ajudou. Porque se alguém está só, quando houver qualquer problema e dificuldade, dificilmente tem como superá-la ou sair daquela situação de perigo. Mas em havendo no mínimo dois, que é o que diz aqui a Escritura, nós encontramos que já há uma ajuda que pode ser útil em momentos difíceis. Por exemplo, se um se desanimar, tem outro que pode encorajar, animar, fortalecê-lo, estar próximo. Se alguém está indefeso numa situação, já tem um segundo que está ali próximo a ele. E a palavra de Deus sempre vai nos afirmar esse é o propósito de Deus. A partir de dois, nós encontramos na palavra de Deus um apoio seguro. Por exemplo, quando Deus fez a Adão e colocou no jardim do Éden, Deus fez Adão, Deus fez os animais, cada um com o seu par, o macho e a fêmea, e colocou o homem lá para dar nomes e governar sobre eles. E diz-nos a palavra, e viu Deus que o homem estava só. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, nós já vamos encontrar o propósito de Deus. Capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Adão era solitário. Mas Deus então disse, não é bom. Se para Deus não é bom, para nós também não deve ser bom. Então nós encontramos aqui que a partir desse instante, o Senhor Deus então decidiu fazer-lhe uma adjutora, uma auxiliadora, uma companhia idônea, capaz de estar com ele. E o que Deus fez? Deus fez uma mulher para Adão. Deus fez Adão homem e Deus fez uma mulher para compartilhar com Adão e complementá-lo. Então diz, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a a Adão. E ele então disse, essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então nós encontramos já aqui o primeiro princípio da palavra de Deus. Deus, ao criar o homem, viu que ele estava só e disse, não é bom. Então fez-lhe uma companheira. E aqui quando Isaías escreveu, um ao outro ajudou. Se Adão estivesse só, como poderia ter alguém para ajudá-lo? Portanto, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Essa parceria, ela é útil, ela é louvável e ela é saudável. Ela sempre vem no intuito de ajudar. É bem verdade que existem muitos que se unem para a prática do mal, porque estão eternamente comprometidos com a iniquidade. Mas no sentido da palavra de Deus, nós encontramos que esta união entre um e outro, quando duas pessoas, sejam dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher, se unem para um propósito, então estas coisas, elas têm mais probabilidade de ir avante do que a pessoa sozinha. Então por isso está aqui, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforce-te. Já falei do exemplo aqui de Adão e Eva. Mas nós encontramos também na liderança, quando Deus escolheu Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, e Deus proporcionou que Josué estivesse do lado de Moisés. Ele era o moço de Moisés.
E do começo ao fim, ele esteve ali ao lado de Moisés. Tanto é que quando Moisés subiu ao monte, Josué estava lá no campo de batalha, guerreando, trabalhando, debaixo do comando de Moisés. E, portanto, eles foram vencedores naquela grande peleja do povo de Israel contra os amalequitas. Josué, então, venceu aquela peleja. Por quê? Porque estavam irmanados. Por isso é que diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Quando nós vamos observar, Elias também teve o seu companheiro, que era Eliseu. Elias e Eliseu caminhavam juntos, andavam e estavam inteirados do propósito de Deus para a vida deles. Portanto, eles foram únicos na sua existência, como também Adão e Eva, como Moisés e Josué e tantos outros. Mas nós estamos encontrando aqui que a palavra de Deus mostra sempre, no mínimo, duas pessoas. E, por exemplo, nós encontramos também, que já falamos aqui, no Novo Testamento nós encontramos Pedro e João, sempre estavam juntos, caminhando na oração, na pregação, até na prisão, ambos foram juntos. Vemos Barnabé e Saulo, o próprio Espírito Santo que separou, ele separai-me Saulo para a obra que eu tenho chamado. Não, separai-me a Barnabé e a Saulo. Então nós observamos sempre dois. Depois vamos encontrar Paulo e Timóteo, Barnabé e João Marcos, e assim sucessivamente. Veja o que diz a palavra de Deus aqui em Eclesiastes, no capítulo 4, os versículos 9 e 10. Está escrito assim. Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Pois, caindo, não haverá outro que o levante. Então, observe, nós sempre vamos encontrar elementos na palavra de Deus reforçando este companheirismo entre um e outro. E isto vai fortalecer tanto a um quanto a outro. Não é você me ajuda e você depois se vira. Não. Um ajudando o outro. Um dizendo ao outro, esforça-te. Hoje eu posso estar desanimado, mas o meu companheiro ou minha companheira que estiver ao meu lado pode dizer a mim, esforça-te, anima-te, encoraja. E aquilo vai ser útil. Amanhã pode ser ele, pode ser ela. E eu vou chegar e vou dizer a mesma coisa. Então, veja como isso é de uma utilidade muito grande. O próprio Jesus falou sobre isso. Quando nós vamos ler lá em Mateus, no capítulo 18, e o versículo de número 19, olha o que Jesus deixou registrado. Sempre para enfatizar este companheirismo, 18 e 19. Em verdade vos digo, 18 e 19, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Se dois, no mínimo dois, concordarem, nada será impossível. E no versículo 20, observe o que Jesus disse. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então veja como a palavra de Isaías ela tem fundamento. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Observemos aqui em Lucas, no capítulo 10 e o versículo 1, quando Jesus escolheu 70 discípulos, deu a eles uma missão e mandou que eles fossem ao campo realizar aquele trabalho. Olha o que diz Lucas 10 e 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então o próprio Jesus usou este princípio. Então quando nós encontramos vários textos na palavra de Deus que fundamentam
este princípio ou este ensino, nós vemos aqui o valor deste ensinamento e a preciosidade que há nele. Por quê? Quem estiver só está em má situação. Por quê? Porque caindo, quem o levanta? Não tem outro que o levante. Mas se tiver alguém, um cai, mas o outro levanta, o outro sustenta. Quando um chora, o outro consola. Quando um alegra, o outro se regozija. Então é sempre assim que vai acontecer as coisas. Então nós vamos sempre observando este princípio. Portanto, o que diz aqui, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Se ele não tivesse aqui, aquele companheiro, para lhe esforçar, lhe estender a mão, lhe socorrer e ajudar, qual seria a situação daquele que estava naquela situação difícil? Ele não teria como se livrar dela. Mas a felicidade é que, a palavra de Deus diz, um ao outro ajudou, melhor é serem dois, e nós encontramos Deus sempre colocando esta parceria no casamento. É um homem com uma mulher. Na liderança de Israel foi Moisés e Josué. No trabalho dos profetas foi Elias e Eliseu. E por aí vai. Davi e Jonatas. Se nós for procurar as duplas que se formaram ao longo do texto bíblico, nós vamos encontrar muitas dessas duplas. Nós vamos encontrar André e Filipe, vamos encontrar Pedro e João, vamos encontrar Tiago e João, vamos encontrar Paulo e Barnabé, vamos encontrar Paulo e Timóteo, Paulo e Tito, Paulo e Lucas, Paulo e Silvano, e por aí vai. Se nós formos folhear a palavra de Deus, nós vamos encontrar em muitos destes pontos, enfatizando isso, o próprio Jesus, quando foi para enviar os seus discípulos, ele separou-os de dois em dois. Então Jesus formou ali 35 duplas, que eram 70 discípulos. Dividindo de dois em dois, eram 35 duplas que Jesus formou e enviou. E eles então foram e trabalharam. Hoje, quem trabalha nesse sentido de trabalhar em dupla, ele está dentro do princípio da palavra de Deus. Ele tem tudo para que o seu trabalho progrida, prospere e ele tenha a aprovação de Deus. Porque ele entendeu qual é o princípio que existe na palavra de Deus. Mas existem aqueles que dizem, não, sozinho é melhor e não preciso de ajuda, não preciso de ninguém. Todos nós precisamos. Não há ninguém na face da terra que se torne independente de tudo e de todos. Não, todos nós sempre dependemos de alguém. Veja como é a questão da família. A família se une através de um homem e de uma mulher, constitui uma família através da chegada dos filhos, cuida dos filhos, orienta, instrui, ensina. Quando os pais envelhecem, se ele não tiver os filhos, quem vai cuidar deles? Então sempre é preciso ter alguém. Então, nisso tudo nós observamos a maneira como Deus trabalha. Isso é a maneira de Deus trabalhar. E às vezes a gente ignora estas coisas. As pessoas, por exemplo, hoje, as pessoas se dão no casamento, eles querem só ter a vida de casado, mas não querem ter a responsabilidade de uma família, que é ter filhos, criar, educá-los, instruí-los. Mas quando chegar o momento deles da velhice, eles não têm ninguém que possa estar do lado deles, porque eles abriram mão de construir uma família e, portanto, decidiram viverem só. Então veja como as coisas de Deus, elas funcionam. Por isso que Deus disse, Deus criou Adão, Deus viu que ele estava só, formou a mulher, através daquele casal, Deus deu a eles filhos, e os filhos vieram, e nós somos resultados de tudo aquilo que Deus fez naquele primeiro ponto. Então nós observamos e vimos aqui, em vários textos, a validade deste companheirismo, desta pessoa, seja ele, seja ela, esteja ao nosso lado em todo o tempo. Porque nós somos vulneráveis. Em dado momento pode surgir alguma coisa. E se tem alguém ao nosso lado que pode sempre estar pronto e disposto, vai sempre ser um encorajamento para nós.
vai ser um ânimo, vai ser alguém que vai nos ajudar a vencer as situações que enfrentamos, que sozinho nós jamais conseguiríamos vencer. Portanto, o que Isaías deixou registrado é: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então, é feliz quem tem este companheiro ou esta companheira ao seu lado, para nesses momentos difíceis dizer-lhe: esforça-te, anima-te, encoraja-te. Deus abençoe a irmã Helenay Barros. Então nós vimos aqui esses vários pontos. Agora, o que não é aceitável é aquela pessoa que quer que todos ajudem a ele, porém ele não ajuda ninguém. Não. Deve haver a reciprocidade. Ora, se eu sou ajudado por alguém, eu tenho que ajudar outros também. Porque o ciclo da vida é este. Por isso que a palavra tem a razão de ser. Não é eu querer que as pessoas me ajudem, me socorram nos meus momentos difíceis, e quando alguém estiver naqueles momentos, não é nada comigo, não me importa, não estou nem aí. Não, não é assim. Por isso que tem que ter a reciprocidade. Um ao outro ajudou. Se eu fui ajudado, eu tenho o dever de, por gratidão a Deus, ajudar a outros também, quando eles estiverem nestes momentos difíceis que a vida sempre apresenta. Nenhum de nós estamos livres de passar por essas situações, de escorregar, de falhar, de desanimar. Tudo isso acontece na nossa vida. Mas se não tem ninguém que nos encoraja, que nos anima, naquele momento que estamos tão vulneráveis, nós vamos nos afundar. Mas a felicidade é que sempre Deus coloca alguém para estar ao nosso lado, para nos ajudar nesses momentos difíceis, seja na família, seja na vizinhança, seja no trabalho, na escola, na igreja. Sempre Deus está agregando um ao outro para este comprometimento de cuidar. Veja o que Caim disse. Caim, com inveja do seu irmão Abel, o matou. E quando Deus pergunta: Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele disse: sou eu o guardador do meu irmão? Quer dizer, não tem responsabilidade nenhuma com o meu irmão. Tanto é que ele o matou, para tirar da sua frente. O brilho de Abel ofuscava a vida de Caim. Portanto, ele o tirou da sua frente. Mas Deus cobrou. Ora, se Deus disse para Caim: onde está teu irmão? Ele pode dizer a mim e a você: onde está teu irmão? Onde está tua irmã? Que estava em você a oportunidade e o momento de ajudá-lo, de encorajá-lo, de animá-lo, e você passou batido e não fez nada. Então, isso são coisas que serão certamente cobrados da nossa parte. Mas aqui está, para a nossa reflexão. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Você tem sido ajudado por alguém? Você tem ajudado alguém em alguma situação também difícil? Se você tem sido ajudado, e se você tem ajudado alguém, você está cumprindo o princípio da palavra de Deus. Permaneça assim, siga assim, porque você tem sobre si a bênção de Deus. No entanto, se você é daqueles que só querem que os outros te ajudem, mas você não ajuda a ninguém, você está em falta diante de Deus. É preciso reconsiderar este caminho e saber que, da mesma maneira que você gosta de ser ajudado, há outros que gostam de ser ajudados e precisam, e está em você a oportunidade de ajudá-los dentro daquilo que Deus lhe permitir. Então siga assim, reflita sobre isso, reconsidere o seu caminho e sigamos adiante, tendo companheiros e sendo companheiros, um ajudando ao outro, ambos chegaremos juntos e de pé à presença de Deus. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.